é uma... Ai, Não é. Não, lembra a vocalista da famosa, né, banda, mas não é. Pô, não tem como, você tá louco. E se eu confundir a voz da Paula Toller, eu posso morrer, tá maluco? Confundir a Paula Toller com a Fernanda Takai. Não dá pra confundir Kid de Abelha com esse da Para. eu achei que ele ia levar a sério. Sucessão do Kid de Abelha. Põe no ar aí, põe no ar. Maravilhoso. Época de malhação. Maravilhoso. Baita sucesso. No ritmo desta música desritimada, nós começamos o Arena, vamos até às 5 da tarde e eu quero a opinião dos ouvintes. O Neymar é uma boa ou é uma fria? Manda aí, 991869070. Pelé aprovou lá de cima, hein? Entende? Quatro horas e 17 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O outro ouvinte tá perguntando, será que vai jogar ou vai só passar férias? Bom, segundo o Cabelo vai passar férias, mas enfim. Eu não disse isso. Em nenhum momento. Você falou que ele vem pra descansar. Eu não disse isso. Descansar e férias é a mesma coisa. Se vier já é um grande negócio, porque o tanto de bons jogadores que estão chegando na Vila Belmiro já valeu o marketing. Eliel, fala pro Júlio que o Neymar voltou. Tadinho do time dele, Ronaldo. Aí, Julião. Ele já apanhou do São Paulo, imagina. Se bem que... Judiou em alguns momentos, mas também foi judiado, eu lembro né? de dois momentos aí com o Neymar em campo, hein? Inclusive aplaudido por Pelé. Eu lembro da época. Lembro daqui da época do Kia Jorabichian.
Lembra? Foi sério. Eu lembro dele aqui em Campinas, inclusive sendo expulso. O Arthur, né, foi a jogada. A gente lembra hoje. O Neymar tremeu pra ponte esse dia aí? A Ponte jogou demais aquele dia. Eu, Alemão, por acaso eu tava no estádio esse dia. Nossa, e deve aí, ter sido a última vez, né? pode ser. Mas, inclusive, o Santos com aquela camisa azul. Azul. Uma calistrada, outra E azul. aí um lance lá, um trelelê na área, cartão vermelho, o estádio veio abaixo. E a Ponte foi, acho que foi 3-1, né? 3-1. 3-1. Show de alemão. 1-0. Alemão Freitas. Parabéns. Deixa eu mandar um abraço aqui, Eliel. Manda, fica à vontade. Pro Rodolfo Ferreira que tá na nossa audiência. Grande. O Rodolfo me salvou hoje. Ele sabe o que eu tô falando. Boa. Ele mandou aqui, ó. Será que os zagueiros vão chegar leve no Neymar ou vão chegar junto? Ainda mais com o histórico de lesão, né? Agora recente. Perguntar pro Chicão, né? Como é que... Eu acho que Acho que vão... pesado. É porque se Eu você também chegar acho. pesado e machucar o Neymar, Você vai entrar naquela marcado pro condição resto da de. vida. Ih, vai ficar Mas quem marcado. que tem de jogador butinudo hoje? Tem. Tem bastante. Imagina um Cruzeiro e Santos com o Fagner na direita. Pernas pra que te quero, né? Me lembrar. Mas eu vou falar pra você, Léo. esse é até uma resenha legal. É. O futebol de hoje, mesmo com alguns butinudos, mas ele tá menos violento do que outrora, né? É que hoje tem mais patrulha, né? não Tem tinha câmera, não tem tinha VAR, nada. Tá tem- louco, cara. Era só foiçada. Fala, Chaibeta. Não, você falou do Cruzeiro aí, outro Falei. assunto que tá borbulhando nas redes sociais é o possível acerto com o Renato Gaúcho do Cruzeiro, mas parece que deu água, viu? Não tem acordo. Renato Gaúcho foi Graças a descartado Deus. já para assumir o Cruzeiro. Próximo nome da lista é Luiz Castro ou Vasco Matos, do Santa Clara, e o próprio Antônio Oliveira, que dirigiu o Corinthians também. Os 3 portugueses. Achei que era aquele Antônio Oliveira, o antigo, lembra? Qual? Do Vasco. É. O delegado. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Ah, você falou Antônio Oliveira, eu pensei no porque Antônio o Lopes. Oliveira, Que loucura, o último velho. Oliveira aí. Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira, esse mesmo. Vixe, Oswaldo tá com Eu confundi. a cara do Oswaldo Eu Oliveira. não pensei no... Eu também. Nossa, ele fez a harmonização Ultra Planet Nossa, ele parece um Transformers. Nossa, né? estranho, cara. O Tá Optimus parecendo a Prime. cara do Wright, Ó, Roberto Wright. O outro ouvinte mandou assim, ó. Se fosse só um jogo, já valeria. Não sou santista e gosto do futebol. Luiz Fernandes. Fala, Eliel, beleza? É só olhar o calendário. Falta um mês pro carnaval. Ele se recupera até lá, depois vai pro futebol mexicano e encerra numa novela. Louco. Jonas Carneiro. Cara, o outro ouvinte Neymar aqui. vai maltratar todos os times desses reis. Vocês ficam falando do Neymar aí, até ele jogar contra vocês. Neymar Vamos no só. Santos, mas não vira. Juninho, Gambetta. Boa tarde, pessoal. Uma sugestão de enquete. Com o Neymar voltando ao Santos, ele vai aparecer mais em campo do que o Eliel no Arena? Opa! É. Vou falar quem tá aparecendo muito, viu, Alexandre? Vou falar. Os ouvintes estão perguntando, a gente tá no YouTube, não tá? Estão perguntando. Eu se a recebi gente não mensagem tá? de Indaiatuba e entrou 4h14, parece. Até porque o radar aqui, né, tá sendo monitorado. Tá sendo né? monitorado. Pra não fazer a atuação errada. Não gerar multa desnecessária. Neymar é uma boa, vai ser um 10 clássico, armador do jogo. Se o Santos tiver bons atacantes, vão se aproveitar muito. Obrigado aqui pela mensagem do ouvinte. Quem que é esse ouvinte aqui? É o Vinícius. Ô, Vinícius, é interessante. O duro vai ser o Neymar driblar todo mundo e olhar pro Rony. Rony. Faz o gol. Tiquinho Rony. Soares. Tiquinho é bom. Ele vai assusta pra pela rede. feiura, né? Porque o rapaz é desprovido de beleza. Nessa época aí de negócio de bet aí, eu tô quase colocando um gol de Rony de bicicleta contra o Palmeiras. Mas aí você Nossa. tá sendo muito... Não, ele vai querer muito, pô. Em pleno Allianz Parque? Quando você é rejeitado, Léo Almeida, você quer comprovar o seu verdadeiro valor. Nunca entendeu? aconteceu comigo. Então, De talvez... certa forma foi assim? Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Nunca tive esse problema, não. Ah, então tá bom. Você é um cara iluminado, né? Mas enfim. Oi, Léo. Inclusive, um abraço pro Alexandre do Nova Europa. Fala, Chaive. Você acha que essa contratação do Neymar é a maior do futebol brasileiro nos últimos tempos? Desde Romário, que foi pro Flamengo no Não, auge, ainda não. já ganha uma Essa Copa é uma do boa Mundo. pergunta. É uma Você boa acha que é a pergunta, maior? mas não. Não, porque não é uma contratação, é uma fuga. Ponto. Ah, mas vai jogar Eu pelo acho que é time. maior. pô. O Romário, ele É o vem, Romário. O Romário chega em 95. Ele vem no como o auge, melhor velho. do mundo. Ele vem no auge. Ele vem com diferente. 29 anos. Não tá tirando o Neymar do Barcelona pra vir pro Santos. Não, tá tirando o Neymar
de 7 jogos na Arábia, 2 anos quase sem jogar, e como eu disse, é uma fuga, ponto. E com possível projeto de arrecadação, de SAF no Santos. Não se compara, o Romário veio como melhor do mundo. Veio num passe, o joelhão, né, de avaliar. Pô, tava igual eu fisicamente falando. Nossa, aí é difícil, hein? E foi campeão em cima do Santos do Neymar, pra você ver, né? Tem certa... Mordeu, hein? Ah, pegou. Pode soltar o tucularé aí, Bolacha. Falou do homem, pegou. Você viu, né? Fala do Ronaldo pra você ver. Acho que é mais um louco, né? Ainda acreditam que o Neymar é a salvação no Brasil. Carlão tá perdido. Estava na Arábia, Carlão. É só refugo. Não, o tempo vai dizer. Nada como o tempo. Boa tarde, galera. O Neymar é uma ótima contratação indiscutível. O problema é o restante do elenco do Santos. Mas o Santos tá se reforçando. Eu diria que o Santos não tem treinador pra isso tudo que tá chegando aí. O Caixinha até agora tá falando muito. Não vou entrar nesse celeiro. O tempo ainda é curto. Mas ele ele não conseguiu escalar ninguém. O Patrick jogou no Santos. Você imagina um diálogo Caixinha e Neymar. O Neymar só olhando assim. Neymar olhando pra ele e falando tipo... Exatamente. Tô contigo. É isso aí que eu quero dizer. Isso aí. Um cara que, imagina, se na coletiva de imprensa o cara olha e fala, desliga o celular aí, meu irmão. Sabe quem vai ser técnico? Imagina do Santos? no... Marcelo Fernandes. Não, o presuntinho. Imagina na resenha. Lá na resenha, no vestiário, ele olhar, o Neymar estiver rindo e falar, Neymar, vamos prestar atenção. Ih, acabou. Não, mas aí, calma aí também, né? O presidente do Santos vai chegar a caixinha... Fica na sua caixinha aí, porque agora... sim. Quero ver ficar. Tá chegando alguém aí... Português. Aonde entra o Soteldo nessa aí? Você acha que o Soteldo vai ter vez no Santos com o Neymar? Não sei o que foi. O que foi, Cabelo? Tá perguntando no YouTube se o Lupercio rodou. Não rodou, não. Ele foi numa churrascaria e comeu como se não houvesse amanhã. O Antônio Lupe simplesmente foi naquela churrascaria ali perto. Lembrou os tempos de Tonhão. Decidiu comer como se não houvesse amanhã. E aí fez a noite no trono, amanhã no trono. A coisa tá feia, tá nesse nível. Exerceu todo o seu reinado. Fala assim, desce rápido. 7 horas da manhã ele ligando pro Beto aqui do BDC. Beto, deu ruim. Não, mas só tem Palmeiras, vem. Ele falou, eu não consigo ficar 5 minutos em pé. Enfim, né? Neymar é uma ótima contratação. Mandou aqui o outro, ó, o Beto de Americana, ó. Tá bem. Neymar é igual aquele piloto de Fórmula 1. Não lembro o nome do piloto. Eu já entendi. Eu não entendi, depois... Enfim. Boa tarde, meus amigos da CBN. Aqui é o Igor falando sobre o Neymar. Ele é uma ótima notícia para os adversários, não joga muito tempo. E só encostar nele que ele vai ficar mesmo machucado. Que isso? Não, assim, que isso, velho? Você como rival do Neymar, você sabe que o Neymar está do outro lado. Mesmo mas eu não jogando, sou. O Neymar joga mesmo jogando, poucos jogos, um salditão e tudo mais, você cria uma atenção diferenciada. Até porque a gente viu o Oscar, que ficou 8 anos no futebol chinês. Chegou dominando. Voltou já, né? Contra o Guarani, jogou bola. Contra o Corinthians, jogou bola. O Hulk tava também escanteado no futebol europeu. Voltou jogando muito. E com 38 anos o Hulk. O nível técnico do Brasil hoje, gente, é só muito abaixo. Só tem um que não voltou jogando muito, né? O Rames? O Felipe Anderson lá do Fábio Chaib. Decepção até e ele agora, tava comendo a bola lá, velho. O que aconteceu, né, Fábio Chaib? Tem alguma explicação? Jogou junto com o Neymar, inclusive. Também, é verdade. Da geração, é verdade. Felipe Anderson, Alan Patrick. O Marcelo voltou bem também pro Fluminense também, quando veio. O ouvinte mandou aqui, ó. A diferença entre o Hulk e o Neymar, além da idade, é que o Hulk tem caráter e o Neymar não. É a sobrinha dele. Julião, não precisa falar nada. Tem muito. O Hulk quase não tem polêmica. Não tem. O famoso titio. Vai pra mais um ouvinte aí que tá chegando pelo WhatsApp. Boa tarde, pessoal da Arena, tudo bem? Opa! Vocês acham que com a chegada do Neymar, o Santos vai conquistar o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão, de forma invicta, com uns 20 pontos? O Paulista já não vai, diferença pro segundo colocado, ou seria exagero falar isso? Não, mas é que não conquista invicta, porque perdeu pro Velo, né? Perdeu pro Velo. Agora, exatamente. Copa do Brasil, você só conquista invicto. Aliás, Paulistão, né? Possivelmente o mata-mata contra o Guarani, né? Pode perder e ganhar lá. Reeditando, final de 2012. Quem? Possivelmente Santos e Guarani. No Paulistão, né? E aqui, hein? Que no brinco. Se o Guarani permanecer em primeiro. Como que é, Carlão? Lá embaixo? Não.
Lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tava bugrina. Boa tarde, pessoal do Arena, tudo bem? Você gosta, né? Talento artístico, talento esportivo, o fracasso de futebol. O cara é um tremendo artista, talentoso. Sim. Mas isso não é requisito de bom caráter. Né? Abraço a todos. Ó, o ouvinte colocou aqui, ó, Neymar já chega com a escala 6x1, joga 1, folga 6. Não foi o Romário que falou que não queria jogador pra ser genro? Não lembro. Sim, pra jogar bola? Ele sempre fala. Não tem uma parada assim? Foi, mas teve um amor de moço, né? Essa discussão sobre caráter do Neymar, eu acho esquisito entrar em pauta. Ah, assim, porque... mas se a gente for pegar nos principais atletas de nível, lá em cima, tirando o Roger Federer, que é um fora da curva, de gentleman, de tudo. Todo mundo tem um BOzinho, né? Todo mundo. Schumacher é o maior vigarista da história, velho. O Cristiano Ronaldo teve um caso comprovado de assédio, né? E outras coisas, enfim. Exatamente. Então, assim, o Messi também não tem nada fora, mas tem a questão do fisco. Ou seja, a graninha... Exato. Eu acho muito difícil essa regra moral. Exatamente. É muito tribunal julgando. Tem um jogador sem caráter. Eu também não. Eu não vejo o Neymar como um exemplo fora de campo. Ninguém vai mais abrir tua geladeira, né? Exatamente. Pô, gostei. Foram bem, hein? Você foi bem, né? Foi bem. Gostei. É porque na minha geladeira não vai achar nada, mas no isopor... Vai mais um aí. Você pensa que cachaça é água. Ih, começou. Cachaça não é água, não. Começou. Cachaça vem do Alambique. E a água vem da onde? E a água vem do Ribeirão. Mas por que você tá cantando? Ô, gente, carnaval tá chegando, gente. Neymar tá aí pra isso. O homem gosta da farra. Não gosta. Você vem pro carnaval, é pra bagunça. Ele virou homem de família. Abraço, amigos. André de Campinas. O André agora é só sorveteria. Aliás, ele tá... Ele parou com a farra, virou homem de família. Mulher tá grávida de novo, não tá? Sei lá. Um camarotezinho legal na sexta-feira? Guarizo pegou. Ué, tranquilo, pô. Pegou lá naquela... Domingo da bala. Aquela número 1. Lá na NB. Pegou. O Guarizão, velho. O Guarizão tá deitando, hein? tá vivendo um grande momento. Exatamente. Um grande momento. Em termos futebolísticos e carnavalescos, nossa. Casinha pra todo lado. Não tem melhor. Agora, enfim, né? Ô, Cabelo, a sua opinião sincera, foi uma boa pro Santos ou não? Foi uma ótima. Ué, mal meses, chegou, Cabelo. já gera esse burburinho, esse rebuliço todo, mas eu gostaria muito que ele focasse na carreira mesmo, tivesse essa conduta que a gente espera dele, profissional, e que o Santos voltasse a protagonizar, né? Voltasse a ser protagonista que é o lugar do Santos. Então, acho que depende muito não, depende único e exclusivamente dele. Ele está sendo recebido carinhosamente pela torcida, pela grande maioria dos santistas, isso é inegável. Resta saber como ele vai se comportar daqui para frente e estaremos atentos às atuações de Neymar. Já podendo atuar no Paulistão. No dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo? Contra o Botafogo de Ribeirão. Aniversário dele. Não, e você lembra Santos e Botafogo de Ribeirão com o Pelé retornando? Quanto foi? Nossa, 12. 12, com Oswaldo Brandão. Com 10 do Pelé. Com Oswaldo Brandão de técnico, né? A história sendo, como diria Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades. Foi bem agora. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Uma ótima. Mas pro futebol brasileiro é bom que movimenta, é um grande jogador, talvez o maior nome do nosso futebol recente aí nos últimos 15 anos. Será que se ele não estivesse voltando, essas contratações, não vou colocar reforços, essas contratações do Santos chegariam no Santos? Mas algumas são contratações, né? O Zé Rafael, por exemplo, acho que encaixa bem, né? O próprio Rony, ele prestou serviço ao Palmeiras. Não, o Santos não tem um Rony hoje. O último ano do Rony foi complicado, mas ele sempre foi bem no Palmeiras. Eu nunca achei o Rony cabeça de bagre. Eu sempre achei ele um bom jogador, não craque, mas eu acho voluntarioso, né? Um bom jogador. Bom jogador. Mas eu acho que ele é mau finalizador. Tem gol de bicicleta, legal, mas ele é voluntarioso, mas ele é má finalizador. Mas ele não sai pela porta dos fundos do Palmeiras, não. Foi bem. Não, por lá só o Dudu. Foi bem. Querendo ou não, ele é o artilheiro do Palmeiras em toda a história da Libertadores. Mais de 20 pronto, gols, já escreveu história. Já, e outra, ganhou muita coisa, ganhou muita grana. Bom jogador. Palmeiras buscou ele lá no Atlético Paranaense, Chay, foi lá, né? Foi. Sim, depois de ter ganho a Copa do Brasil contra o Internacional, o Palmeiras contrata ele. E ele já tinha passado pelo Cruzeiro, Botafogo, não tinha ido bem, mas o Palmeiras se encontrou assim, um bom jogador. Eu gosto do Rony. Sim. Com certeza. Um desgaste natural, mas fez história. Marcou. O Zé Rafael acho que também já não tinha mais espaço, porque o Palmeiras tem o Aníbal Moreno que dominou.
O Richard Rios, que também já virou titular. Cresceu, hein? E se o menino foi embora, porque não ia ter espaço, até porque os meninos da base também estão ganhando espaço. Fabinho, que também tá começando como titular. Né? O Zé Rafael na hora olhou. E ainda o Palmeiras vai lá e contrata esse outro menino aí, esse Martínez, né, Jaime? Aí já era. Emiliano Martínez. Aí foi uma prova clara, ó, Zé Rafael, você não joga mais aqui. Bom, vamos pro Repórter CBN e a gente volta já. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025, o governo federal arrecadou mais de 8 bilhões de reais por meio do imposto sobre produtos industrializados, incidentes sobre fumo e cigarros em 2024. O número representa um aumento de cerca de 200% em relação ao ano anterior. O tributo subiu em agosto do ano passado e antes do aumento estava congelado desde 2016. O Executivo Nacional avalia que a elevação ajuda a combater o que classificou como epidemia de tabagismo. Um prefeito e 5 vereadores eleitos em 2024 estão na lista suja do trabalho escravo. 3 deles não pagaram as multas aplicadas e estão inscritos na dívida ativa da União. Entre as irregularidades identificadas nos ambientes mantidos por esses políticos estão falta de acesso à água potável, condições insalubres e exposição a substâncias tóxicas. As informações são de um levantamento do G1 com dados do Ministério do Trabalho. A mulher que apareceu num vídeo matando uma onça parda é do Rio de Janeiro e cometeu o crime no Piauí. A informação é do Ibama. Eula Pereira da Silva foi multada em R$20 mil pela morte do animal e outros crimes ambientais. Ela disse ao órgão que atirou para afugentar a onça, mas sem intenção de matar. Nas imagens, no entanto, ela aparece dançando após a ação. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou para o risco de propagação de vários vírus, incluindo o Ebola, a partir de um laboratório em Goma, na República Democrática do Congo. Segundo a entidade, os combates que acontecem na cidade podem afetar amostras do Instituto Nacional de Pesquisas Biomédicas. O país já sofreu cerca de 15 epidemias de Ebola desde que a doença foi descoberta em 1976. A última, em 2022, provocou 5 casos e todas as pessoas infectadas morreram. A taxa média de fatalidade do vírus é de 50%, com surtos em que ela variou de 25% a 90%. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. 4h37, boa tarde para você, Mário Quintino, as informações das nossas estradas. Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Professor Zeferino Vaz. O nosso ouvinte que vai em direção de Paulínia já encontra trânsito intenso na passagem aqui por Campinas, principalmente na região do Trevo de Barão Geraldo, então atenção ali pela região. Vale a gente lembrar também que durante a manhã aconteceu um tombamento de um caminhão na altura de Paulínia, no quilômetro 132. É uma alça de retorno que tem ali da pista sentido Cosmópolis para a pista sentido Campinas. Esse veículo ainda está no local, inclusive ainda tem interdição dessa alça, mas segundo informações da concessionária, o guindaste que vai fazer a retirada desse caminhão já chegou lá pela rodovia, então atenção logo depois ali também para você que passa pela região da Replan. A opção para você que precisa retornar através ali da rodovia para seguir no sentido Campinas é fazer isso na região da Praça de Pedágio, segundo informações aí da concessionária.
pela rodovia Anhanguera, a movimentação já intensa nos dois sentidos, entre Campinas e Sumaré. Rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, com boas condições, tanto para quem vai em direção do interior, quanto no sentido da capital. Eliel. Perfeito, obrigado. Ele que está radiante com o retorno do Neymar. Mário Quintino, santista, feliz da vida, que volta já já no nosso ponto final. Bradesco Seguro Moto, tranquilidade para você e proteção para a sua moto. Fale com seu corretor ou gerente Bradesco e saiba mais. Bradesco Seguros, com você sempre. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O Neymar repercute mesmo, hein, gente? Que é isso? Neymar no Santos é como a Mega Sena, a chance de sucesso é pequena. Boa tarde, se for falar de caráter, vamos falar do Rodrigão, Júnior Baiano, Darley e companhia. Luiz Fabiani de Paulínia, tá certo. Tá certo. Essa do Hulk aqui foi maravilhosa, vou contar em off. Mas não que o Neymar não tenha que ser um exemplo também, né, Léo? É importante ele ter, às vezes, algumas atitudes legais, até porque a criançada adora ele, né? Os adolescentes também. Chegou a hora da poesia, hein? Chegou a hora da poesia no Arena CBN. Atenção. A criança, quando nasce, o instinto dela é querer andar. Ela cresce, vira adulto, cria asas e, de repente, quer voar. Sonha com melhores dias e no mundo querer brilhar. No Santos nasceu uma estrela que o mundo faz encantar. Um menino alegre e franzino, sua arte era driblar. Hoje o peixe está de volta. Seja bem-vindo, menino Neymar. Que lindo. Que bonitinho, hein? Cara, e falar em bonitinho, legal a inteligência artificial, né, que criou o Pelé. A voz do Pelé. Cara, foi sensacional. Você se emocionou? Cara, quando fala do Pelé assim é complicado, né? Vem muita memória afetiva, mexe. Quem nunca, né? Quem nunca? Com certeza. Faz parte. Ai. Vamos lá. 4h41, tem mais ouvinte mandando áudio pra gente? Se tem, põe no ar. Fala aí, galera do CBN. Cássio de Campinas aqui. Sou palmeirense, né? Eu já falei pra vocês. Se o Neymar vier e ficar só 6 meses no Santos, é uma pena, né? É uma pena. Eu vou dar graças a Deus porque é adversário direto, né? Mas, na minha opinião, o Neymar, ele joga, ele vai deitar e vai rolar aqui com uma perna só aqui no futebol brasileiro. Opinião. Essa é a minha opinião. Perfeito. Vai pra mais um aí. Boa tarde, galera da Arena CBN. Boa tarde. O Santos vai ficar competitivo com a chegada do Neymar, sim. Vai chegar patrocínio. O Arthur tá chegando, o Gabriel Verón tá chegando. Boa. Vai chegar mais jogador. Vai bater de frente com os grandes, sim. Agora, quanto tempo vai durar, a gente não sabe. Se o Santos vai endividar, não sabe. Isso é verdade. Mas que vai ficar competitivo, vai. Isso sim. Boa tarde aí, galera. Boa tarde, amigão. Vai pra mais um aí. Boa tarde, amigo da CBN. É o Pepe de Campinas. Neymar é um ex-jogador, não vai jogar nada aqui, vai arrebentar com o elenco do Santos. Que isso? Vai até mandar embora Pedro Caixinha, vai virar um caixote. Que isso? Neymar já foi. Pode ser ganhador de título de carnaval, aí sim. Neymar é igual uma geladeira no Polo Norte, não serve pra nada. Não. Abraço. Agora, peraí, Pepe, você se equivocou.
Você se equivocou. Uma geladeira no Polo Norte, ela é muito importante sim, e talvez você não saiba. Porque no Polo Norte, você congela os alimentos e as bebidas se você não mantiver esses alimentos na geladeira que vai refrigerar os alimentos. Então, uma geladeira para esquimó, que nem o outro fala, quero ver vender geladeira para esquimó, é a coisa mais fácil do mundo. Porque a água, por exemplo, ele não vai ter água líquida, Carlão, vai estar tudo congelado. Sim. Agora, se ele tem uma geladeira para refrigerar os alimentos, aí ele vai ter carne à disposição, água à disposição. Então, geladeira no Polo Norte é importante sim. E todo lugar tem. Até uma cervejinha, será que... Mas aí, pra nós, é melhor que ela fique fora. Vai mais um aí, vai, põe aí no ar. Boa tarde, amigos do Arena. JP de Moraes. Eu não sei se foi uma boa o Neymar contratado pelo Santos. Foi sim. Não sei se vai durar 6 meses, não sei se vai durar 1 ano. Mas de uma coisa eu sei, lá pra Novo Horizonte de busão ele não vai não. Com certeza. Um abraço. Aí vai de Com certeza Mirassol, Novo Horizonte. Não vai pra Mirassol de busão. Você só vai ver o helicóptero do homem andando pra lá e pra cá. Era o veio de busão. Nossa, até Limeira, dependendo do solar. Você pegar Guarani e Santos, não vem pra Campinas de busão, mas nem... Desce no Amarais, né? Certeza. Pegar imigrantes, velho. Não, claro que não. Pegar subida lá da... Baleia, como é que é o nome do ônibus do Santos? Baleia. A baleia móvel. Vai pegar Anchieta, velho? Não, claro que não. Vai mais um aí, mano. Fala, rapaziada. O homem é brabo mesmo, hein? É brabo. O homem atrai todo o noticiário pra ele. Que repercussão esse retorno do menino Ney. Verdade. Acho que nem nos tempos de Ronaldo Fenômeno, quando voltou pro Corinthians, o Gaúcho, quando veio pro Flamengo, até o Romário, quando voltou campeão do mundo, não teve essa repercussão toda. Talvez podemos comparar, assim, mais ou menos, o Finazzi quando voltou pra Ponte em 2010. Mais ou menos. Você tá de sacanagem comigo, cara. Muito bom. Finazzi. Dá pra fazer essa matéria aí, Júlio. Com todo respeito. A repercussão da volta do Neymar tá igual o Finazzi de volta pra Ponte e o Fumagalli de volta pro Guarani. Verdade. Foi importante pra Ponte uma época. A primeira passagem ele foi fundamental. Muito bem. Tanto é que ele foi pro Corinthians depois. Aí vai lá, toma um chapéu no Maranhão, né? No derby. Tomou? Foi. Ele estreou no derby, aliás. O retorno dele foi no derby. O primeiro lance, Finazzi foi com tudo pra bola, assim, pra mostrar pra torcida, que tinha as duas torcidas na época. Sim, a Ponte foi 2-1 pro Maranhão Guarani. jogou no Santos com o Neymar, fez tum. Aí a torcida foi loucura. Ô, Carlão, eu lembro desse Finazzi em campo num jogo contra o Sertãozinho. Em 2010. Ponte Sertãozinho, ele tava 0-0. Ele teve um lance que ele dribla o goleiro, aí o zagueirão do Sertãozinho, Erivelton, acho. Vai pra debaixo da trave, ele acerta o peito do Erivelton. Nossa. E dizem as más línguas que ele até falou, olha o peito, tipo assim, porque tinha malas, né, incentivando ali aquele empate. Mas o Finazzi, a segunda foi complicada. Ele não, já tava mais na estrada. A primeira foi boa. Pô, tinha um outdoor na Norte-Sul, cara. Deus perdoa, Finazzi não. Quando ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. E ele é cria do Guarani. Ah, é? Ele é cria do Guarani, fez faculdade na PUC. Joga pouco. Eu não tenho certeza, mas acho que o currículo do Finazzi tem mais de 30 clubes. Por aí. Mudou muito, hein? Por aí. Não, e o legal, né, é que o Paulistão, ele tem os seus artilheiros, né? Lembra do Márcio Mexerica? Pô, o Márcio fez o gol da Ponte no 2009, título. Exato. Gol do título do interior. Fabiano Gadelha. O Márcio Mexerica, que ele tava em 2009, né? 2009 mas um ano antes ele tava no Sertãozinho. Verdade. Santo André. E aí nós tivemos... O Tacílio Neto. O Pedrão. Do Barueri, artilheiro em 2009. O Thiago Leifert fez o Pedrão, né, velho? Ney Paraíba e Pedrão, os personagens de Thiago Leifert. Deveriam agradecer o Thiago Leifert, Val Baiano. Que é melhor que o Adriano ou não? Lembra? Até isso. Mas teve bastante. Na época do Carioca, o Obina é melhor que o Eto'o. Tem bastante folclórico os personagens. Mas, o meu caro cabelo, o ouvinte quer saber. Palmeiras tem vida tranquila hoje? Palmeiras tem jogo difícil, Palmeiras que tá precisando dar uma resposta principalmente depois de perder pro Novo Horizontino de virada, que foi na minha opinião, uma derrota inesperada, inclusive me derrubou na loteca, né? Mas... Zebra, né? Zebra. A zebrinha. Aí, coluna 1 lá, dancei. Mas o Palmeiras hoje espera que retome um futebol um pouco mais convincente
e, né, logre êxito, consiga aí retomar o caminho das vitórias, que tem potencial e é o que se espera do Verdão. E aí, Júlio? Olha, o Palmeiras precisa convencer, né? A torcida do Palmeiras tem cobrado bastante a questão de atuação, mas hoje já acho que é um caminho para voltar, né? Um jogo fácil para o Palmeiras, mas eu acho que o Abel Ferreira já começa a necessitar dessa resposta, embora, hein? Principalmente porque a relação dele tá muito desgastada, né? A imagem do Já pensou se perde Abel hoje? Mas eu acho assim que isso não vai afetar, até porque a Leila Pereira... Um abraço aí pro Fábio Scheib, deve estar triste, por que tá será, mesmo. hein? Tá bastante. Tá preocupada lá, ele olha pro lado, olha pro outro, coça a cabeça, coça a barba, não tá fácil não. É jogo fundamental pro Palmeiras ganhar para voltar a vencer, voltar a ter um bom momento, né? Uma mini crise já se instaura no Palestra Itália com essa derrota pro Novo Horizontino, torcida cobrando reforços, né? Prometeu o Andréas Pereira, prometeu até o Jorginho também, outros jogadores foram veiculados também. E acordou com o Facundo Torres. Você sabe que o Palmeiras utilizando uma das duas equipes que o Abel selecionou para esse começo de campeonato, né? Dividiu o grupo, começo de temporada ainda, mas a gente sabe que a pressão é grande, principalmente pelo final do ano passado também, mas é um jogo difícil hoje contra o Bragantino. O Fabião pode até confirmar. A gente sabe todo o histórico do Abel, o histórico vitorioso da Leila como presidente. Mas eu acho que diante de tantas declarações, tantas polêmicas, né? Eu acho que a torcida do Palmeiras, ou parte dela, né? Porque eles ainda têm boa aceitação no público palmeirense, mas muita gente já tá meio que, sabe... Farta, né? Farta. Não sei se cansou... o desgaste que é natural dentro do futebol, 4, 5 anos realmente é um período desgastante, mas eu tô sentindo a torcida do Palmeiras assim, já torcendo o nariz com relação à Leila, parte da torcida organizada, mas isso é uma outra história, bem orquestrado, mas eu acho que a Leila e o Abel estão assim, já não tem aquela aceitação de antes. De redes sociais ainda fica mais fácil, né, Carlão? Porque o pessoal tasca o verbo no teclado ali, fala um monte de coisa. E acaba sendo reverberando também, não só para a torcida, mas nos grupos e tudo mais. E acaba sendo a pressão pela falta de resultado, principalmente nesse jogo contra o Novo Horizontino, a falta de futebol também acaba sendo até maior, né? Sim. Se uma contratação viesse agora nesse momento, que a Leila prometeu, um nome de peso, acalmaria a torcida, mas por enquanto não chegou, leva tudo contra ela, né? Me fala uma coisa, ô Fábio Scheib, a Leila tá perdendo as suas bases? Não, acho que não. O Palmeiras sempre viveu esse clima político, né? O Palmeiras sempre tem esse histórico de guerra política, um grupo querendo uma coisa, outro querendo outra, oposição muito forte, mas ela estava, até o ano passado, ela estava tranquila com relação a isso. Evidente, depois de não ter conquistado o brasileiro, com essas promessas que aconteceram agora, uma eleição de conselheiro chegando já em fevereiro também, muita gente tenta falar, principalmente nos canais, né? Principalmente redes sociais e tal. Mas eu acho que ela tem muito apoio ainda, principalmente pela estrutura que o Palmeiras tem, financeira, né? E também a estrutura desportiva, a estrutura própria academia de futebol. Eu acho que ela não tá roendo ainda a corda, mas muita gente já vira contrário a ela, principalmente pelo egocentrismo dela também, né? E tudo certo com a chapa aí para você se lançar conselheiro, né? Não tenho essa pretensão agora. Já me convidaram, mas não tô... Pô, você é o alicerce da chapa da Leila. Não tem essa pretensão agora. Tá bom. Você já pensou numa reunião na federação? Fábio Scheib representando o Palmeiras e William Cabelo representando o Primavera. Se o Scheib ganha pra conselheiro no Palmeiras, ele é o novo Romeu Tuma do Verdão. Verdade. Ele vai tentar o impeachment da tia Leila. Ferrenha. Depois desse egocentrismo da Leila, você quer o quê, meu amigo? Nessa hora o pessoal da oposição tá no zap do Fábio. Pô, foi bem, Fabião, foi bem. Ô, Fábio, a oratória é impecável. Eu apoio o mandato da Leila, apoio como ela dirige o Palmeiras também. Tanto é que ontem o Palmeiras aprovou no Conselho Fiscal, né, umas receitas de 1 bilhão e 100 milhões de reais no ano de 2024. Nunca teve isso. Quer dizer que tá caminhando num pavimento certo, né? O Palmeiras está indo bem nesse momento, principalmente financeiramente. Ô, Fabião, o conselho é nosso ou ele se opõe?
Muito dividido, mas a maioria é tudo em relação à Leila também, ligado a Leila Pereira. Né? Não, mas esse conselho nosso que o Carlão se referiu é o que é contra o Eberlin, só pra eu entender. Tô falando do Palmeiras mesmo. Entendi. Você usou o nosso, eu já fiquei imaginando outras coisas. Enfim. Não, porque tem clubes de futebol... o nosso é o mesmo que o do Cabelo, né? O nosso é o mesmo que o dele. Porque alguns clubes o conselho anda lado a lado com a presidência, isso é muito bom, né? Igual lá no Primavera, né? Não tem um protesto. Primavera tá tranquilo. Primavera tá tranquilo. Tá, tô vendo mesmo. Navegando em ondas calmas. Ô, Julião. Sim. Fala um negócio pra mim. Fala, por favor, um negócio pra mim. Fala um negócio, sério. Negócio. Tem um desafio do Guarani pra torcida do Bugre mesmo pro jogo de amanhã, de amanhã não, de domingo. E eu vou falar a verdade pra você. O desafio é 15 mil torcedores. Contra o Palmeiras. Eu tô com a diretoria do Bugre. Você acha que bate? Não, eu tô com a diretoria do Bugre. Por quê? Desafiar. Porque ia pegar uma baita grana que ia dar uma saúde financeira pro segundo semestre, que é onde tem que montar um time competitivo pra Série C, e futebol não é feito por meia dúzia de apaixonado. Mais ou menos 1 milhão na conta. Já vou aí. 1 milhão de reais, você já monta um time aí pra começar a Série C. Volto a dizer, futebol não é feito por meia dúzia de apaixonado. Tá certinha a diretoria do Bugre. Então tá. Vocês queriam que o jogo permanecesse em Campinas? Tá aqui, ó. Só que nós precisamos de 15 mil torcedores contra o Palmeiras pra poder provar que valeu a pena ter ficado o jogo aqui. Cara, mas aí eu vou fazer uma oposição a... mas é normal, né? Oposição não, um desafio à torcida. E mais um desafio. Eu acho que se o Guarani não trouxer um resultado positivo de Mirassol, infelizmente não dá 15 mil. Mas tem... Será, Carlão? Porque assim, não é compreensível que há uma dificuldade maior contra o Mirassol. O Mirassol é o melhor ataque do campeonato. Mas eu acho que 15 mil não, porque o início do Guarani em Campinas, claro que os grandes, eles são atrações. Mas em Campinas, o Palmeiras não é tanta atração como, em São José dos Campos, por exemplo. Como em Araraquara. Como em Araraquara também, como em São Carlos, né? É claro que é uma atração, mas o Palmeiras sempre vem aqui em Campinas e não é novidade o Palmeiras no enfrentar o Guarani. Mas eu acredito que se o Guarani não vencer o Mirassol, não dá 15 mil, não. Mas não dá. Eu faço. Mas tá eu certa faço a diretoria. Tá certa a diretoria. A atitude é legal. Vocês não pediram pra que mantivéssemos o jogo aqui? O jogo tá aqui. A atitude é legal, de promover isso, mas eu acho, infelizmente, os times de Campinas hoje, quando não tem promoção, quando a situação está dentro de uma normalidade, é muito difícil colocar 15 mil. Como amanhã também, lá no Ponte Corinthians, não dá 10 mil. E aí, não alcançando esses 15 mil, vai dar subsídio pro Guarani. E a gente tentou. Mas faltou uma comunicação. Senta, convoca uma coletiva, fala a torcida. A gente entende que vocês são aversos à questão de vender mando, mas o Guarani está passando por uma dificuldade financeira. Recebemos uma proposta que nos ajudou, inclusive, a pagar contas em 2024 e vamos ter que vender um jogo. A gente lamenta isso, mas vamos fazer um teste, não sei. Conversa com a torcida, comunica as decisões, mas não, Guarani tem alergia ao microfone. Vê o microfone assim, a diretoria espirra e vai pro hospital direto. Não consegue falar no microfone. Bom, que oportunidade perdeu o Guarani, viu? A gente vai, eu tô contigo, Chaib, a gente vai agora pro intervalo, na volta tem o sarcófago, mas antes uma informação importante para você que está na Anhanguera, no sentido interior, tem um caminhão capotado na via. E nesse momento, inclusive, as equipes estão trabalhando, o trânsito está muito carregado, muito pesado, então tenha calma, tenha paciência, que esse acidente está gerando um transtorno enorme para quem está neste momento na rodovia Anhanguera no sentido interior, bem ali em frente à 3M. Na verdade, está começando a pegar já os dois sentidos, né? Porque o trabalho ele é feito de uma maneira que ocupe as duas pistas para conseguir liberar aí o mais rápido possível para o motorista ter a sua tranquilidade, o seu caminho livre. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o nosso sarcófago. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata volta à quadra nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Suzano pela Copa do Brasil. Pela Superliga, o próximo compromisso é só na segunda-feira, às 9h da noite, fora de casa, contra a equipe do Praia Clube. Mano velho, vai, 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 vai. Abriu, hein? Abrindo o nosso sarcófago com o Kid Abelha. Fala aí. Muito bem, o sarcófago de hoje, o Guarani, e enfrentou um time muito tradicional, o Juventus da Moca. Olha, é por isso que você falou branco, você fala Grená, a gente ia acertar. Exatamente, exatamente. Foi bem. Hoje tinha que esconder. Pela música do Pato Fu, vamos lá. É Pato Fu? Pato Fu. Cuidado, cuidar o horário. Vamos lá. Shaibe. 97. Carlão. Eu participei. Você participou? Júlio Nascimento. 2000. Eliel. Eu acho que essa música foi tema da Fernanda em Malhação, 1995. Vamos para o VT de época. Mas tinha Malhação já, sabe? Já. Estamos aí, Juventus 0, Guarani não tem locução. Não tem locução. Vou falar a ficha técnica. Tá, o gol de lá. O gol de Fábio Augusto. Esse time era bom do Guarani, mas não virou, hein? Mas era bom, hein? 95, foi quando Djalminha, Amoroso e Luizão, mas não deu certo. Guarani de Irã, Marcinho, Cláudio, Amaral e Dedé, Fernando, Fábio Augusto, Wesley e William, depois Valdeir, Fabinho e Leonardo, depois Jean, técnico Vadão. E olha só o Juventus, Gilmar, Anderson Lima, Nildo Sangalete, Nenê, Sérgio Luizão, depois Neto, Elcio, depois Carlos e Fernando Cruz, Fernando Diniz e esquerdinha técnico Vanderlei Paiva. Que depois jogou no Guarani, Fernando Diniz. Exatamente. Então temos ganhador. Quem? Ele é Almeida. Surpreendente. Primeira do ano, hein? Cara, eu tô até emocionado. Surpresa. William Cabelo, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras vence. Fábio Scheibe. Palmeiras. Coração. Scheibe, já foi, Carlão? Palmeiras vence. Júlio. 1-0 Bragantino. Coração. A nação do Massa Bruta. Essa foi boa. Eu acho que esse jogo vai ficar 2-2, Carlão. O Bragantino precisa se ligar também, hein?
Esse jogo Agora, vai se o ficar 2-2. Palmeiras não vencer... Olê lá. Pode continuar. Vai ser assim mesmo. Vamos embora já, Bolacha? Já deu lá ou não? Pode segurar mais um pouco ainda? Ah, pode segurar? Primavera joga amanhã contra quem? Tem Novo Horizontino e Velo hoje, não Hoje também? 9h30. Série A. Ah, é porque o Rio Claro joga amanhã, né? Novo Horizontino e Velo. Que hora? 9h30? É. Lá em Novo Horizonte? Lá em Novo Horizontino. Que legal, hein? Novo Horizontino vence. Só se fala em outra coisa. Eu vou falar pra você, o Velo ganha. Olha. Vamos fechar. Hoje você tá de galo vermelho. Aí, ó. Você tá de galo vermelho hoje. Vermelho. Não é um galo que você olha e fala que galão. Não é aquele galo brabo, Não é um galo, é um galinzé. Já com as penas caindo. Você, essa altura do campeonato. Mas fica de olho em qualquer caldo que passa. Tchau, gente. Tchau, valeu. Valeu.